Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Nós vamos estar vendo hoje acerca de 3 doutrinas que a Bíblia ela menciona, né? Que a palavra de Deus ela nos mostra. Vamos entender, vamos compreender um pouco acerca do que é uma doutrina e daquilo que a Bíblia ensina como doutrina. Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos ler aí até o versículo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, e destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a terra, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Pode se assentar. Nós vemos aqui um último cântico de Moisés. Nós sabemos e temos até o conhecimento que Moisés, ele foi um legislador. Ele foi aquele que, escolhido por Deus, doutrinou e ensinou a palavra de Deus àqueles que saíram do cativeiro no Egito. Então, aquele povo, por toda uma grande soma de anos, viveram cativos no Egito. Viveram ali aprendendo e conhecendo acerca das coisas de deuses que, na verdade, não eram deuses. Ou seja, não era o Deus verdadeiro. Então Deus levantou um homem, e esse homem nós sabemos, compreendemos já, eu creio que todo mundo aqui já conhece, acerca desse homem chamado Moisés, que foi levantado por Deus para guiar esse povo pelo deserto, ensinando a eles o caminho, a vontade e o querer de Deus para a vida deles. Então Moisés foi um legislador. Quando nós vemos no Novo Testamento, diante daqueles que receberam os ensinos de Moisés, apresenta-se o próprio Filho de Deus, trazendo uma doutrina de Deus. Ele chega a dizer que as suas palavras são espírito e são vida. Aqueles que um dia receberam a doutrina de Moisés não reconheceram os ensinos de Jesus, não compreenderam os ensinos de Jesus, porque a doutrina de Moisés, ou os ensinamentos que Moisés transmitiu a eles, já estava, de certa forma, mistificado, com várias tradições, e o próprio Senhor Jesus disse que eles honravam mais as tradições do que a própria palavra de Deus. Essas tradições que foram acrescentadas à palavra de Deus na época em que Jesus ali questiona e debate juntamente com os fariseus, eles aprenderam no cativeiro babilônico, quando ali estiveram cativos, segundo os ensinamentos até judaicos. Eles têm volumes e mais volumes, que se dá o nome de Talmud, uma variedade de livros, aonde estão acrescentadas tradições humanas como sendo parte
de doutrinas de Deus. Então Jesus diz que eles invalidavam a doutrina de Deus, a palavra de Deus, por causa das suas tradições. Nós vemos hoje, irmãos, uma necessidade muito grande do povo de Deus estar se apegando com maior firmeza à verdade. Hebreus capítulo 2 vem mostrando que há uma necessidade urgente, não só nessa época, como também havia naquela época. Ele diz, o escritor, que importava que eles se apegassem com maior firmeza às verdades ouvidas, para que nunca se desviasse delas. O cristianismo possui um corpo de doutrina que é fundamental para o cristão. Todavia, nós vemos que no meio evangélico não são muitos aqueles que se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Não são muitos aqueles que têm uma consciência clara a respeito de aprender a palavra de Deus. Nós vemos que a ênfase se dá mais aos cultos aonde há um mover do Espírito Santo, nos cultos aonde há curas, libertações e principalmente os cultos que são realizados no dia de folga, no contexto nosso brasileiro, que é o domingo. O culto dominical ele é bem mais frequentado em todas as igrejas do que um culto de doutrina, um culto de ensinamento. Nós vemos que os cristãos tradicionais, aqueles que não entraram para o lado pentecostal ou para a ação do Espírito Santo movimentando-se nessa época, eles são mais estudiosos da Bíblia, porque são igrejas históricas, tradicionais, e nós temos aí batistas, nós temos aí presbiterianas, nós temos várias igrejas boas e que estudam a palavra de Deus. Quando nós entramos já para a área dos pentecostais, por exemplo, dos neopentecostais, nós vamos ver que essa doutrina que a gente chama de ensino, de escritura, como vamos ver daqui a pouco, a eles são consideradas até voltado a costumes, roupas, modo até de invocar o nome de Deus, questões que são avaliadas até pela prosperidade em si. Então nós vemos que há uma grande confusão, às vezes, quando se fala em doutrina. Então, quando nós vemos aqui no Antigo Testamento a palavra de Moisés, ele dizendo: goteje a minha doutrina, ou seja, o seu ensinamento, aquilo que ele recebia de Deus. Nós vemos também essa palavra várias vezes mencionada no decorrer na Bíblia, no decorrer do Antigo, tanto também como no Novo Testamento. Então desperta ou precisa despertar o nosso interesse para sabermos o significado disso, o significado daquilo que nós determinamos como doutrina, daquilo que uma outra igreja de uma denominação diferente, ela determina como doutrina, porque há várias doutrinas estranhas, há várias doutrinas que, relacionando elas com o ensino que você vai presenciar hoje, você vai ver que são doutrinas de homens, às vezes doutrinas de demônios, mas não relacionam-se a doutrinas de Deus. Então nós temos 3 tipos de doutrina claramente escrito e descrito na palavra de Deus: doutrina de Deus, doutrina de demônios e doutrina de homens. A Escritura, toda a Bíblia, fala acerca dessas 3 doutrinas. Nós vamos iniciar aqui falando o que Paulo diz a Timóteo, a Tito, no capítulo 2, versículo 10. A primeira doutrina que nós vamos estudar nessa noite, que nós vamos aprender um pouco nessa noite, é a doutrina de Deus. Tito,
capítulo 2, versículo 10, diz assim: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 2, versículo de número 10. A doutrina de Deus, diz aqui Paulo a Tito, os ensinamentos que vêm de Deus. Primeiro nós precisamos compreender o que é uma doutrina, ou a definição dessa palavra doutrina, para que a gente entenda e relacione as questões doutrinárias que existem no percurso da igreja nos dias de hoje, para que alguém não chegue até um crente, por exemplo, que usa barba e diga que ele está fora da doutrina, porque existe doutrina que segundo ensinam, que segundo dizem ser doutrina, que proíbe o uso da barba. Nós podemos e devemos ter uma definição correta do que é doutrina, para compreender que se uma pessoa não estiver utilizando-se de saia comprida até os pés, ela também pode ser salva, ela não está quebrando um princípio doutrinário que Deus definiu. Então, nós começamos aqui a definir essa palavra doutrina, e o significado dela precisa ser definido, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Por isso eu li aqui o Antigo Testamento. Temos duas questões, aqui hoje, com a ideia doutrinária, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Aqui no texto que lemos, no versículo 2 de Deuteronômio, versículo de número 2, a palavra doutrina significa o que é recebido. A palavra doutrina, aqui lida, significa que Moisés recebeu algo de Deus, porque estamos estudando a doutrina de Deus, e ele transmite de forma oral essa doutrina. Ele está fazendo em forma de cântico um doutrinamento de Israel, mostrando a Israel as grandezas do nosso Deus, mostrando que Ele é a verdade, que Ele é justo e reto em todas as suas palavras ou em todos os seus caminhos. Nós vemos também essa mesma palavra doutrina no Antigo Testamento, definida como uma palavra bem conhecida no nosso meio. Eles tinham essa palavra escrita, e essa palavra escrita, ela se chamava no Antigo Testamento a Torá. Essa é uma palavra bem conhecida por nós. Ela transmite a ideia de um corpo de ensino. Ela transmite a ideia de um conteúdo de ensino. Seu significado, de Torá, o significado é instrução, direção e lei. É a palavra utilizada também para se referir aos 5 primeiros livros da Bíblia, que eram os livros destinados a compor a lei de Deus, ou a doutrina de como se serve a Deus e de como Deus entrou na história do homem. Então, esses 5 primeiros livros podem ser chamados também de Pentateuco. Então, nós temos no Antigo Testamento a ideia doutrinária formulada dentro desse conceito. Uma palavra transmitida direta a alguém que a recebe. E esse alguém lá no Antigo Testamento é Moisés. Então, ele recebe a palavra direta de Deus e ele escreve as leis de Deus para o seu povo. Então, ele recebe, mas ele também transmite. Então, doutrina no Antigo Testamento tem 2 conceitos, o de receber e o de transmitir. A palavra verbal de Deus, ou a palavra rema de Deus, a palavra viva de Deus, transmitida a um homem chamado Moisés.
doutrina de Deus, doutrina diretamente revelada e instruída pelo próprio Deus. A Torá, que era o livro contido nele, os mandamentos de Deus, contido nele a revelação de Deus, ou o Pentateuco, era um substantivo até da palavra que nós chamamos doutrina, como ensino, instrução, lei, a palavra usada para instruir o povo. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, qual o significado da palavra doutrina? No Novo Testamento, também nós colhemos ali duas significações dessa palavra. A primeira é tirada de uma palavra grega que se chama didaskalia, que é praticamente uma palavra polissêmica. Você fala, pastor, você está falando difícil. Polissêmica é uma palavra que tem vários significados. Essa palavra didaskalia significa o conteúdo da palavra, como foi recebida essa palavra, e essa palavra também significa instrução, ensino, num sentido ativo da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, essa é a palavra que Paulo transmite. Essa é uma palavra que vem também definir o que é doutrina. Primeiro nós precisamos saber a definição, porque aí fica fácil identificar o que é doutrina e o que não é doutrina, o que é coisa de homens. 2 Timóteo, uma palavra bem simples, né? 3,16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada, olha bem, é uma palavra como lá do Antigo Testamento, inspirada por quem? Por Deus. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado para toda boa obra. Então, essa palavra polissêmica, que tem vários significados, né? Instruir, redarguir, ensinar, é uma palavra tirada de uma palavra grega. A segunda questão da palavra, ou definição da palavra doutrina, também vem de uma palavra que é grega e é didaquê. Essa talvez você já tenha ouvido. Essa palavra também tem significado tanto de ensinar, como o conteúdo do ensino que se está aplicando. A didaquê é ensinar, mas também transmite a ideia de conteúdo a ser ensinado. Aí, como referência, nós precisamos pegar Mateus capítulo 7, o próprio Senhor Jesus, né? Vamos pegar lá o ensino do Senhor Jesus e como as pessoas reagiam a esse ensino. Não só o ensino, como o conteúdo do ensino de Jesus. Como que era recebido? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo de número 28. Olha como que era a didaquê, o ensino. Havia uma pronúncia da palavra, do ensino, da instrução, e um conteúdo era percebido. Como que as pessoas percebiam o conteúdo dos ensinos de Jesus? Está escrito aqui, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, ou este ensino, a multidão se admirou da sua doutrina. Por quê? Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Por quê? Porque os escribas traziam uma doutrina
misturada. Algo que vinha aparentemente como de Deus, mas não havia sustentação. Porque Jesus disse que eles ensinavam, mas não praticavam. Então, aquele que ensina, mas não pratica, a sua doutrina é sem conteúdo. Então, ela não entra nesse contexto de definição doutrinária de Deus. Porque, primeiro, a palavra de Deus, ela opera em nós. E há uma velha máxima, no meio pastoral, que ninguém dá nada que não possui. No reino de Deus não tem como a pessoa atingir a ninguém com sua palavra, se ele, de certa forma, não foi moldado por essa palavra. Então nós vemos que quanto ao conteúdo, Jesus, ele, de certa forma, as pessoas ficavam maravilhadas com seu ensino, e ele dizia também que o conteúdo da sua mensagem, da sua doutrina, vinha de Deus. João, capítulo 7, olha para você ver. Por isso, essa doutrina, ela era identificada, ela era, de certa forma, discernida. Então, capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 16 e 17. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, doutrina tem que ter conteúdo. O conteúdo da doutrina precisa ser movimentado, movido até o coração dos ouvintes ou daqueles que estão recebendo, como sendo uma palavra que veio de Deus. Então, a definição de doutrina é, dentro do Antigo Testamento como do Novo Testamento, uma definição de ensino, uma definição de instrução, uma definição de uma palavra que venha ou que seja proveniente de Deus. Doutrina cristã, nós estamos falando. Doutrina de Deus, nós estamos falando. Então, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos dá o discernimento para entender e compreender a doutrina que vem de Deus. Avaliando esses conteúdos dentro de uma pregação, você vai entender, porque a doutrina de Deus é isso. É a exposição da palavra de Deus, para que a pessoa compreenda, para que a pessoa entenda que, vivendo pela palavra de Deus, ela será mais do que vencedora em toda e qualquer situação. A doutrina de Deus está expressa, ou até mesmo clara, em toda a Bíblia. Por isso, nós chamamos a Bíblia, nós temos a consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque nós conhecemos a doutrina que vem de Deus. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não anda conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, praticamente nós podemos até avaliar esse conhecimento de Deus não totalmente revelado. Porque se a Bíblia, se a palavra de Deus é os ensinamentos de Deus para o nosso dia a dia, como nós, conhecendo a Deus, iremos desobedecer a sua palavra? Então, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, existe uma doutrina paralela à verdade, que são as doutrinas liberais, que, de certa forma, não acreditam na inspiração da Bíblia pelo próprio Deus. Não acreditam na inerrância das Escrituras, ou seja, de que nada que está escrito aqui está de forma, vamos dizer, fora de um contexto ou fora de uma verdade proveniente de Deus. Eles acreditam que a Bíblia deve ser aproveitada em alguns pontos.
mas em outros pontos ela deve ser descartada, porque é uma palavra que está ultrapassada. É uma palavra que está já fora de um contexto atual do nosso século. Mas Jesus disse que passará os céus e a terra, mas essas palavras não hão de passar. Então nós temos a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Os liberais acreditam, e isso eu estou dizendo, até teólogos liberais, pessoas que creem em Deus, eles acreditam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Se ela só contém a palavra de Deus, ela pode ser mudada, ela pode ser transliterada conforme a evolução dos tempos. E ela tem sido não transliterada, mas adulterada para atender a algumas necessidades que hoje a religião precisa e está estabelecendo como princípio de culto. Nós vemos aí até a questão, né, das igrejas homossexuais, como é que elas vão, de certa forma, utilizar a Bíblia de capa a capa, se a Bíblia condena enfaticamente a relação homossexual, não o pecado, mas a prática desse pecado. Então, alguns liberais, teólogos liberais, estão dizendo que Deus é amor e, por ser amor, pode-se algumas coisas que a Bíblia condena. Não vivemos nesse contexto, nem aceitamos esse ensino, porque na nossa, vamos dizer, denominação, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Tudo aquilo que a Bíblia diz tudo aquilo que a Bíblia ensina é fato. Tudo aquilo que a Bíblia nos mostra é algo a ser seguido e praticado. Então, Jesus, ele nos deixou, irmãos, algo muito tremendo, né? Quando ele diz que todas as coisas lhe foram entregues por seu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus nos deixou a sua palavra revelada. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, quando Deus, ele usa esses servos dele para identificar a autenticidade da Bíblia. Nós vemos que a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele por sua vez, ele diante das situações as quais ele estava vivendo, ele diz que a palavra de Deus, ela não é uma escritura de particular elucidação. Veja aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pedro diz: nenhuma palavra da escritura é de particular elucidação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, diz o apóstolo Pedro, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos que essa doutrina de Deus, ela não é algo que foi inventado por um coração motivado a transmitir uma ideia de Deus. Pedro diz que foi homens santos que foram movidos ou falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vimos aí a doutrina de Deus. A outra doutrina que vemos na Bíblia está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Essa, você já tem bastante conhecimento dela, acredito, né? Porque sempre há pessoas pregando, falando acerca disso. Tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo fala de um assunto que estamos vivenciando no nosso tempo, de uma doutrina que estamos vivenciando no nosso tempo. Olha o que a Bíblia diz aí no versículo 1. Mas o Espírito Santo, ou o Espírito somente,
expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então a Bíblia mostra que os demônios também têm um corpo de doutrina, que os demônios também têm um ensinamento. Quando Paulo está falando acerca dessa doutrina de demônios, ele não está falando do espiritismo, ele não está falando de outras vertentes ensinadas e doutrinadas propriamente pelo diabo, como o satanismo, que tem até a sua Bíblia, segundo Satanás, né, lhes deu inspiração para fazer. Não, Paulo está falando de doutrinas de demônios que infiltram na igreja como sendo doutrinas de Deus. Os demônios no Antigo Testamento raramente são mencionados. Nós vemos ali a Bíblia dizendo em Crônicas que Satanás encheu o coração de Davi para levantar um censo. Nós vemos, né, no Éden, a Bíblia dizendo que Satanás foi e tentou lá o primeiro homem criado, à imagem e semelhança de Deus. Nós vemos também no rei Acabe, quando ali demônios, espíritos mentirosos, diz a Bíblia, enganaram e foram falsos profetas, né? Foram aqueles que anunciaram uma falsa profecia na boca dos profetas de Acabe. Nós vemos esse relato. Nós vemos também o relato de demônios na vida do rei Saul, quando ali era preciso chamar, não é, Davi para tocar, tanger a sua harpa, cantar louvores a Deus, para que aquele espírito imundo ausentasse da vida de Saul. Mas não vemos muitos relatos de demônios, como nós vemos no Novo Testamento, no ministério de Jesus, quando por várias vezes Jesus confrontou e entrou em conflito com esses demônios. Paulo está dizendo que eles têm uma doutrina, eles têm um ensino. De acordo com a escritura que acabamos de ler aqui, há muitos demônios ou espíritos malignos que transmitem suas doutrinas. Quando nós olhamos para o cristianismo desde o seu início, é combatido pelos apóstolos, tanto Paulo como João, doutrinas errôneas acerca da ressurreição de Cristo, doutrinas errôneas acerca do ministério dos apóstolos e dos ensinos que os apóstolos ali, eles praticavam com a igreja. Nós vemos que vários segmentos hoje, que estão fundamentados como igreja de Deus, estão debaixo de revelações demoníacas, estão debaixo de revelações que não são revelações provenientes da Bíblia, provenientes da palavra de Deus, estão debaixo de doutrinas de demônios. Poderíamos citar aqui várias e várias, pode-se dizer, denominações, ou que se denominam cristãos, mas não são cristãos, porque não têm e não trazem consigo os ensinos de Jesus. Então, de acordo com a Escritura, essas doutrinas, elas vieram por espíritos enganadores. Quando nós lemos esse capítulo 4, nós temos que ver o contexto de toda a carta de Paulo a Timóteo, para entender o que Paulo está falando aqui no capítulo 4. Paulo admoesta a Timóteo no capítulo 3, versículo 15, para que ele ficasse ciente, ou seja, para que ele tivesse boa consciência. Veja aí, capítulo 3, 1 Timóteo, versículo 15. Ele diz que a necessidade da admoestação era para que Timóteo ficasse ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esses ensinos de demônios foram combatidos por Paulo acerca
como já disse, daqueles que tentaram infiltrar na igreja com erros doutrinários. Hoje nós vemos muitos erros doutrinários relativos a uma ação de Deus. Basta você olhar, hoje, no crescimento que se deu o Evangelho no Brasil, as doutrinas várias e estranhas, doutrinas de demônios mesmo, entraram também para o seio da igreja. Nós vemos situações onde as pessoas estão totalmente escravizadas a corpo de doutrinas totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Pessoas que conhecem hoje na igreja várias e várias situações, mas não sabem nada acerca da sua salvação. Não sabe acerca de justificação. Não sabe acerca do pecado e das suas consequências. Mas ele sabe muito bem levar uma vassoura ungida para casa, para varrer a casa. Ele sabe levar uma rosa ungida para quebrar o mal olhado lá na empresa. Ele sabe levar o sal grosso que foi ali trazido de Israel, a terra que vem de Israel, a água que vem de Israel, coisas que diante das situações que o crente enfrenta diariamente, não tem nenhum valor. São doutrinas que a Bíblia não ensina. São doutrinas que praticamente são reveladas a essas pessoas, ou até aos ouvintes dessas doutrinas, por demônios. Porque a palavra de Deus mostra que esses homens aqui, veja 1 Timóteo 4, versículo 2. Olha bem o que diz. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha como que era induzida na igreja a doutrina de demônios. O diabo cauterizava a mente desses homens, para que eles, de certa forma, falassem mentiras, falassem coisas que não provinham de Deus, pronunciassem coisas não concernentes à doutrina de Deus. Então não era propriamente Satanás sozinho que ia disseminar o erro, e não é ele sozinho que dissemina o erro no meio da igreja. Ele usa pessoas para pregar, para levar adiante a sua doutrina. E como é que ele faz isso? Ele cauteriza a mente das pessoas. Ele, de certa forma, primeiramente ele apostata aquela pessoa da fé, ele tira aquela pessoa de princípios doutrinários. Por isso nós devemos ter cuidado com novas revelações, ter cuidado com sonhos e visões, ter cuidado com manifestações do Espírito de Deus, que às vezes não é o Espírito de Deus. Pessoas já desde a época em que, há 20 anos atrás ou mais, a gente estava já à frente, ensinando grupos de pessoas, ensinando nas casas, ensinando e discipulando novos convertidos. Nós temos visto pessoas perderem tudo que têm por causa de profecias. Pessoas saírem de suas igrejas por causa de ensinos errôneos, por causa de mentiras de homens que, como Paulo diz, têm a mente cauterizada por uma doutrina de demônios. Pessoas que até hoje, 20 anos depois, estão sofrendo porque perderam a direção do Espírito, apostataram-se da sua fé e criaram para si uma doutrina errada. Como consequência, essas pessoas tiveram a sua consciência marcada pelas obras do diabo. Pessoas que estão totalmente fora dos princípios de Deus e acreditam que, de certa maneira, estão
servindo a Deus. Por quê? A mente está cauterizada. A consciência está cauterizada a ponto de não diferenciar o certo e o errado. A ponto de não ter sensibilidade para diferenciar o que está correto e o que não está correto. Tudo para ele é de Deus. E tudo que ele ensina, às vezes até aqueles que ensinam, mesmo não tendo uma base bíblica para ensinar, eles receberam de Deus. A maioria das pessoas que saem de um ministério e abrem um outro ministério, conversa com eles. Aqui não tem muito, não há muitas igrejas como em cidades maiores. Conversa com eles e eles vão te dizer que receberam uma revelação de Deus, que receberam uma direção de Deus. Todas essas doutrinas que nós vemos por aí, que são paralelas à igreja cristã, à igreja evangélica, elas vêm por uma revelação de um anjo, elas vêm por um sonho, elas vêm porque Deus falou através de um profeta. Mas aí, o conteúdo dessas doutrinas, aí nós vamos voltar lá na definição de doutrina. É diferente. Não pode doar sangue. Outra, não pode fazer nada no sábado. Outra, não pode cortar o cabelo. Outra, não pode usar um perfume. E por aí vai. Situações que propriamente alguém disse, Deus me falou, Deus me revelou. Pessoas que criaram doutrinas como aqui não tem, né? A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, por exemplo. Nós temos lá na cidade de São Lourenço, uma igreja que nasceu nos Estados Unidos, e ela tem em várias localidades do mundo. São umas pessoas, né, que andam de branco, são os americanos bem clarinho, anda uma moça e um rapaz, ou duas moças e dois rapazes, ou dois rapazes e duas moças. Eles andam de casa em casa como os testemunhos de Jeová, evangelizando, mostrando a revelação de Jesus Cristo. Uma revelação que Jesus Cristo deu ao líder deles, depois de ele estar aqui nesse mundo, depois de ele ter fundado a sua igreja. É uma nova revelação. Ela chama a igreja de revelação, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Ela batiza pelos mortos. Pessoa da família que já morreu, você, eu, qualquer um de nós que se formos fazer parte dessa religião, dessa igreja evangélica, nós podemos batizar em nome daqueles que já morreram, para que eles sejam salvos. Mas a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí uma revelação nova anula esse versículo da Bíblia, anula o que está na Bíblia. Quando a Bíblia ensina que o homem deve decidir a sua salvação nesse mundo, em sã consciência, veja em Gálatas o que a Bíblia diz. Então, nós temos aqui poucas, né? Graças a Deus ainda, poucas igrejas, mas logo, nós vemos que essas igrejas, elas começam a procurar também esses locais. Leia Gálatas 1, olha aí para você ver. Versículo de número 8. Esse versículo, ele é muito utilizado em cidades maiores para combater essa igreja. Olha bem o que Paulo diz. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Sabe o que é anátema? Maldito.
Então nós vemos que Satanás, ele está por detrás desses erros doutrinários. No entanto, ele não faz isso sozinho, porque não tem como, ele não tem um corpo. Ele é um espírito. Ele precisa utilizar-se de pessoas. Mas grife esse versículo aí na sua Bíblia. Ainda que um anjo do céu nos anuncie uma outra doutrina, um outro evangelho, que vá além desse que está escrito, seja maldito, diz Paulo. A terceira doutrina que nós temos na Bíblia é a doutrina de homens. Hebreus capítulo 3, versículo 9 diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Eu quero que você abra em Colossenses capítulo 2, que vai fazer jus, a esse subtítulo aqui, doutrinas de homens. Colossenses 2, versículo 20. Olha bem o que diz a Bíblia. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Ordenanças tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo aqui está advertindo a igreja acerca de falsas doutrinas. Não pode isso, não pode aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. Ah, não vai fazer isso porque isso é do diabo. Ah, não vai comer aquilo porque é do capeta. Paulo está dizendo o quê? Se nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, por que nós vamos continuar vivendo conforme vivíamos lá no passado? Religiosos conforme vivíamos lá no passado. Veja o versículo 8. Capítulo 2 mesmo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tem pessoas que estão presas, são subjugadas aos ensinos de homens, às doutrinas de homens. Pessoas que, quando chegam em uma igreja que ensina a verdade bíblica, elas tomam um impacto. Eu já citei algumas vezes uma irmã que estava perdendo até a sua família, porque não podia usar um perfume, não podia se banhar com sabonete que tinha um cheiro melhor, agradável, uma fragrância, porque era pecado. Não podia cortar o cabelo, não podia pintar as unhas. Paulo está dizendo: ninguém vos faça presa sua com filosofias e vãs sutilezas. Eles amedrontam as pessoas com o diabo. Eles amedrontam as pessoas com a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. E a pessoa, com o temor que tem a Deus, elas ficam com medo. Elas deixam até de se cuidar por causa de uma doutrina. Eu não vou citar nome de igrejas que praticam isso, porque fica ruim até, Depois isso vai para a internet, é ruim isso. Mas existem muitas igrejas em que o casal não tem liberdade sexual. Nós já tivemos testemunhos de que a mulher
o homem, mesmo junto, num leito, casado, eles não podem se ver um ao outro. As relações sexuais, pasmem você, é feita por um furo no lençol, porque senão é pecado. Doutrinas fortíssimas, aonde você encontra essas pessoas praticamente amarradas espiritualmente, tristes, angustiadas, carregando um fardo pesado, sendo que Cristo já morreu por elas, já ressuscitou, vivo está. Então Paulo está combatendo esse tipo de doutrina. Veja o versículo 12. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, de lua nova, de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tem tanta gente presa em doutrina de homens, tristes, não são alegres, não são felizes em Cristo, porque carregam um fardo muito pesado, sendo que Jesus já nos tirou esse jugo. As Escrituras advertem muito contra os ensinos de falsos mestres e de falsos pastores, que são promovidos por erros doutrinários, claro que por trás também a ação de Satanás. Nós vemos aqui as falsas doutrinas, elas vão surgir devido à insubmissão. As doutrinas de homens, elas surgem devido à insubmissão de algumas pessoas em relação à palavra de Deus. Por serem submissos à palavra de Deus, eles criam novos ensinos. Criam igrejas paralelas, às vezes, à sua. Eu já vi pessoas saírem de igrejas que são igrejas tradicionais, como batistas, presbiterianas, e arrumarem uma nova forma de vestimenta para o povo. Nós temos visto e temos conhecido, e até é conhecida a igreja presbiteriana renovada, que se você entrar nela, isso eu digo a que eu vi, tem uma aqui próxima de nós que não é assim. Você não sabe se é Assembleia de Deus ou presbiteriana renovada, porque esse cidadão, ele colocou na presbiteriana renovada o uso e costume. Então aqui nós entendemos que é doutrina de homens, pois eles não suportam a doutrina de Cristo. A doutrina simplesmente esclarecida pela palavra de Deus. Este é mais um grave problema da igreja brasileira. Um problema sério que nós vemos nessa terceira posição doutrinária é a interpretação do texto bíblico. A interpretação das Escrituras. Procurar a interpretação correta da Bíblia é de fundamental, pode-se dizer, importância. Se muitos pastores, ou se vários dos pastores, se apercebessem disso, não haveria tanta falsa doutrina. Há muito tempo atrás, eu já estava aqui, deve fazer uns 10 anos, um pastor desinformado leu esse texto, né? Porque o texto fala, toma uma mulher de prostituição e adultera com ela, falando com Israel. Ele falou com a esposa dele que Deus tinha falado com ele, que era para ele adulterar com uma irmã da igreja. Isso passou no Fantástico. Foi reportagem do Fantástico. Chamaram um pastor batista para interpretar corretamente o texto. E o pastor foi entrevistado, ficou sem noção, sem saída, porque ele interpretou o texto errado. Ele, de certa forma, não seguiu
a correta tradução do texto, porque não era para ele adulterar com a mulher. Não era para ele chegar na esposa dele ou falar com a esposa dele que Deus tinha mandado ele adulterar com uma irmã da igreja. Mais carente de entendimento é a irmã, né, que aceita cometer esse adultério com o pastor. Então nós vemos que hoje existe um domínio muito forte com relação a essa situação, erros doutrinários. Em vez dele entender que Deus mandou tomar uma mulher adúltera, uma mulher de prostituição, ele entendeu que Deus falou com ele: toma uma irmã e adultera com ela, né? Ele tirou um acento, a palavra tomou outro sentido. Mulher adúltera, ele entendeu, toma uma mulher e adultera com ela. Então, irmãos, nós vemos que a questão hoje, ela entra por essas situações que nós vemos aqui, 3 perigos que corremos diariamente diante das situações aqui mencionadas: o errar a interpretação da realidade da Bíblia, da doutrina de Deus, o absorver ensinos de demônios e o criar falsas doutrinas, falsos ensinos, que de certa forma, diz aqui, não é, o apóstolo Paulo, que eles disseminam essa falsa doutrina por meio de invejas, provocações, difamações. Veja em 1 Timóteo, para encerrar o capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Porque a pessoa não está totalmente submetida à vontade de Deus, então ele cria uma nova doutrina e às vezes, irmãos, é complicado. Essa nova doutrina leva pessoas ao inferno. Olha 1 Timóteo capítulo 6, como que Timóteo é instruído por Paulo, é levado por Paulo a compreender a motivação desses homens que criam essas doutrinas. O propósito deles era causar todo tipo de discordância, desentendimento. Aonde? No seio da igreja, no corpo de Cristo, em várias denominações. Capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, então nós estamos vendo a doutrina de homens, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, privados da verdade. Olha para você ver. Essa palavra é forte. É uma palavra daqueles que amam mais as trevas. Segundo a posição dessa terceira doutrina aqui exposta, tem a ver com o que falamos, interpretação do texto bíblico. A pessoa perde o raciocínio acerca daquilo que está tentando interpretar. Então, esse é um dos problemas graves. Conclusão, irmãos, nós vimos que existem 3 tipos de doutrinas e que apenas uma delas é boa, é saudável para o cristão e para a igreja: a doutrina de Deus. Podemos observar aqui que as falsas doutrinas, elas nascem nas mentes de pessoas que são um instrumento de Satanás para nos levar ao erro, para disseminar, para semear o erro doutrinário.
Ficou claro também, e eu acredito nisso, que nessa análise que nós fizemos aqui, os usos e costumes não tem nada a ver com doutrina. É uso e costume. Não tem nada a ver com doutrina. É algo que foi criado para uma igreja se diferenciar das demais, né? A questão de mulher sentada de um lado, homem sentado do outro, né? São tudo questões doutrinárias e cabem a essas denominações. Que eles avaliaram essas doutrinas, mas quando se fala no sentido doutrinário que estamos lendo nessa noite e vendo nessa noite biblicamente, é apenas uso e costume. É algo que eles colocaram como doutrina, mas não é doutrina bíblica. A Bíblia não vai mostrar isso. Que mulher deve sentar à direita ou à esquerda, que ela deve usar o cabelo comprido ou curto, a não ser a igreja de Corinto. Uma hora nós vamos estudar sobre isso também, né? Paulo chega a dizer que nós, porém, não temos tal costume quando Paulo fala acerca dessa doutrina do véu, não é? Se fosse assim, todas as igrejas teriam que usar o véu. Então isso é um costume que uma igreja tem, né? Nós temos hoje aí por aí igrejas que têm costume das pessoas, né, estarem ali de certa forma de camiseta, de bermuda. Então não é uma doutrina, é um costume. Quando se fala de doutrina, nós vimos aqui, tem a de Deus, tem a do diabo e tem a dos homens. Pensamos que o melhor caminho é que muitos pastores, muitos mesmo, devem investir na sua vida espiritual, mas também nas literaturas que chegam a cada dia ao nosso convívio, né? Ao Brasil, até que vem literaturas do exterior hoje traduzidas para o nosso idioma. Tem muita coisa boa. Com a expansão da internet, então, ninguém pode dizer que hoje está distante de aprender a palavra de Deus, né? Uma igreja fraca de doutrina, ela se torna um alvo fácil para as heresias, apostasias e morte espiritual dos membros. Amém? Que Deus, Ele possa nos preparar cada vez mais, né? Deus tem nos dado bastante ferramentas aí para ajudar os irmãos, tem aí teologia, escola bíblica, culto de ensino. Então guarda a palavra de Deus no coração, como disse o salmista, para não pecar contra ele. E a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Quero deixar alguns avisos para os irmãos. Amanhã nós vamos estar indo lá na cidade de São Lourenço, né, fazer o culto lá na congregação de São Lourenço. Tá uma bênção de Deus lá. Também no domingo aí de manhã tem a escola bíblica.